Olá, pessoal! Hoje eu vim fazer esse projeto super estiloso e prático para você fazer e vender muito aí no seu ateliê. É uma maletinha porta-fraldas, aqui tem um bolsinho com zíper para a mamãe guardar o celular. Abrindo aqui a gente tem outro bolso com zíper, um bolsinho com lenço umedecido e o trocador portátil que a mamãe pode separar e levar, tá bom? Esse projeto, os moldes dele estarão disponíveis para venda num valor super legal de R$ 29,90. Caso você queira adquirir, vai ajudar bastante na divulgação do canal, ok? Se você não quiser adquirir os moldes, você consegue fazer também a peça, ok? Deixe seu like, se inscreva no canal se você gosta de receber vídeos assim, que ajuda a fortalecer e fazer o meu canal crescer, ok? Espero que gostem. Boa aula! Então, eu vou fazer uma apresentação dos materiais que a gente vai precisar para fazer essa maletinha com o trocador, tá bom? Aqui eu vou precisar de uma correntinha de bolinha que vem com esse fecho canoinha. Vou precisar de 2 cursores. Vou precisar de rebite, mas é opcional, você pode fazer com costura, tá? A função do rebite. Vou precisar de 4 botões de ímã, que vem assim, ó. Tá? São 4 peças. Vou precisar dos gabaritos que vêm junto com esse botão. Vou colocar aqui as minhas etiquetas, tá? Vou precisar de 2 quadros de 3 milímetros para fazer um detalhe da alça, porque... De 3 milímetros não, de 30 milímetros ou 3 centímetros, tá? Porque a alça que eu vou usar é de 3 centímetros. Se você for usar a alça de 4 centímetros, o seu quadro tem que ser de 4 centímetros. Se na sua cidade você tiver dificuldade de achar o quadro, apesar que hoje existe sites que vende, né? Você pode comprar, assim, um regulador, e daí com o alicate você tira essa parte aqui do meio e ele vai virar um quadro, ok? Vou precisar de botão tic-tac, Ritas, tá? Aqui eu tô trabalhando com um transparente. Vou precisar de 4 botões. Viés para fazer o acabamento. Zíper de metro. Fita de poliéster. No molde tem os tamanhos que você vai precisar cortar. Vou precisar de 2 espelhos de plástico cristal. Também tem as medidas lá e os moldes. Vou precisar de 2 partes para fazer a aba do trocador. Esse meu aqui eu já bordei. Vou precisar de uma parte para o bolso frontal. Uma parte para o bolso de lenço umedecido. E o forro um pouquinho maior. Vou precisar de 2 espelhos para fazer o corpo da maletinha. No meu corpo da maletinha que vai pelo lado de fora, eu fiz esse trabalhado com uma telacê. Eu vou deixar os cards aqui, que eu já tenho um vídeo ensinando a fazer uma telacê. E já fiz a marcação que está no molde para eu colocar o meu bolso e a minha alça, ok? Vou precisar 2 vezes o tamanho do trocador, que é 50 por 50, ok? E vou precisar de uma tirinha, essa minha aqui tem 4 por 35, tá? Que eu vou fazer um acabamento na alça e nas... Aqui vai uma decoração com alça chique, tá? E aí eu vou fazer uma decoração com esse material. Eu acho que esse tamanho meu aqui não vai dar, mas depois eu falo no vídeo, ok? Vou deixar nos moldes também o tamanho desse material se você for fazer. Pra começar, eu já vou começar a trabalhar com essa tirinha minha aqui. Ela tem 4 centímetros de largura e eu acho que aqui vai ter que ter mais, tá? Então eu não vou passar essa medida. Eu fiz um risco aqui no meio de lápis, 2 centímetros pra cá, 2 centímetros pra cá. E vou fazer uma dobra um pouquinho antes dos 2 centímetros. A minha cola de contato já secou, fiz pra adiantar. Eu vou mostrar aqui como é que vai ficar. Ó, eu vou dobrar ao meio, deixando uma pequena separação aqui. Não estica o seu material, tá? Porque aqui eu tô trabalhando com o casco. O casco, ele também tem elasticidade no comprimento. Aqui ele não tem, mas se eu puxar aqui, ele vai ficar deformado. Vai deixando sempre o mesmo espaçamento aqui. Aí depois que você fixou já no lugar, aí você volta apertando ele pra ficar bem retinho. Ó, feito isso, meu material tá pronto.
Eu vou começar pela alça da minha maletinha. Para fazer a alça, nós vamos precisar de 4 pedacinhos de fita de poliéster. Esses daqui são 2 vezes 14, e a minha fita, como eu já havia dito, é de 3 centímetros, tá? 2 vezes 14, que são as laterais da alça. Uma vez de 16,5, que é a parte de cima da alça, e uma vez 15, 14,5 mais ou menos, tá? Eu vou deixar descrito certinho no molde, que é a parte de baixo da alça. Para fazer essa alça, eu quero fazer um detalhe aqui, ó, com essa fita na parte de cima, para ficar bem bonito. Vou fazer esse detalhe da alça aqui, que é dispensável, tá, gente? Se você não quiser fazer essa parte, é só você fazer já direto com a alça, tá? Eu tô fazendo porque a minha cliente pediu. Eu gosto de usar cola de contato. Eu venho aqui, passo aqui bem no meio. Não precisa ser muito, não, tá? Cuidado pra não manchar as bordas, porque fica feio. E venho aqui e passo também nesse material meu aqui, ó. Feito isso, eu vou deixar ela secar um pouquinho. Mas como hoje está muito calor, ó, ela já secou. Eu venho aqui, ó, com essa partezinha e centralizo ela bem no meio da minha fita, deixando os espaços aqui da lateral, ó, igual. Bem certinho. Feito isso, pode cortar aqui. E eu vou passar uma costurinha aqui, nas duas beiradinhas, pra segurar essa alça. Pode ser uma costura tamanho 4,5 ou 5, tá? E faz uma costura bem bonita. Ficando assim, ó, já deu um charme todo especial na peça. Essas duas partezinhas aqui, que é de 14, eu não vou fazer, tá bom? Eu vou fazer só aqui aonde vai o meu pegador. Venho aqui, ó, na minha alça, dobro mais ou menos com 2 centímetros, deixa eu ver. 1,5 centímetro aqui. Dos dois lados. Ver certinho se tá o mesmo tamanho. Ok? Se quiser passar cola de contato, também pode. Pega aqui a parte de baixo da sua alça, que é essa aqui. E vamos aqui passar. Opa, mexi aqui. Se não quiser, gente, é só colocar um clips, tá? Aqui eu acho que fica melhor fazer dessa forma. Aqui eu também vou passar, ó. E agora, nós vamos fazer a montagem da alça de mão. Tá, deixa eu ver aqui. Tem que esperar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu trabalho aqui com as laterais. Eu pego aqui, ó, um quadro. Passo a alça por dentro. Ó, passo aqui por dentro. Se quiser passar uma colinha de contato aqui, pode passar, mas não há necessidade também, tá? Ó, alinho aqui bem retinho e passo uma costurinha bem na beiradinha, só pra segurar. Ok? Vou fazer isso do mesmo jeito aqui. Ó, ficando dessa forma. Agora, eu venho aqui pra parte da alça da mão. Vou passar a parte de cima aqui pelo meio. Ó, como eu passei a cola de contato, ele dá uma seguradinha aqui, tá? Não precisa colocar o clipezinho. Passo aqui do mesmo jeito. E eu vou medir, eu sempre gosto de medir no meu corpo da bolsa, que é essa parte que tem uma tela C. Ó, essa parte aqui tem que ficar exatamente essa medida aqui. Então, a minha deu certo, ó. Ela ficou um pouquinho maior, essa parte aqui, mas tá tudo bem. Agora, pra não ficar assim aparecendo, eu gosto de colocar a parte de baixo. Venho aqui, ó, com a minha partezinha, dobro um pedacinho. Venho aqui, meço. Pode até ser maior esse pedacinho.
Vamos ver. Ó, tampou certinho a minha alça, tá vendo? Fica um acabamento perfeito. Eu não gosto de costurar essa parte. Se você preferir, você pode colocar assim, passar uma costurinha aqui, toda a volta. Eu gosto de fixar com rebite. Eu acho que dá um acabamento diferenciado, mais profissional, tá? Daí, como que eu faço? Ó, aqui tem cola de contato. Ó, fixo ela bem aqui. Ajeito bem nas extremidades aqui, ó. E vou fazer um furo. Aqui, um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui. Ó, sempre ajeitando pra não ficar passando aqui, tá vendo? Vou fazer aqui junto com vocês. Se quiser pegar a régua e medir, pode pegar e medir. Eu não faço isso porque eu já tenho bastante experiência, ok? Então, eu venho aqui, ó. Acho mais ou menos onde que eu vou querer. Faço um furo com uma tesourinha de ponta. Se você tiver o furador no balancinho, também pode usar, mas eu não gosto. Vou fazer os 4 furos e vou colocar o meu rebite. Aqui eu já coloquei os meus rebites, ficando desse jeito. Eu não vou prender essa alça agora no meu corpo, tá? Vou reservar ela e depois a gente volta a trabalhar com ela. Agora, eu vou fazer o meu trocador. Pra fazer o trocador, eu tenho aqui duas partezinhas pra fazer a aba. E tenho o corte do trocador, 2 vezes 50 por 50. Vou trabalhar aqui na minha aba. Vou passar uma cola de contato. Eu marquei 5 centímetros da borda pra cá, que é essa marcação, e 3 daqui pra cá, onde eu vou colocar a minha fitinha. Já feito o meu detalhe com essa partezinha marrom, tá bom? Aqui é simples, só alinhar aqui e passar uma costura. Como eu já vou passar a cola de contato, eu já vou vir costurando essa parte na minha partinha da aba. Achei que estava gravando e não estava. Mas enfim, aqui eu só colei a minha fita, bem rente aqui a minha marcação, e colei a minha decoração aqui por cima, e vou passar uma costurinha já fixando essa alça nessa aba. Por falar nisso, eu esqueci de falar o tamanho da aba. A aba, o tamanho dela é 20 por 15, tá bom? 20 por 15. Já passa uma costurinha aqui. Prontinho. Aqui já pode cortar esse. Ó, deixei bem rente, tá? Pra fazer a aba, eu vou pegar aqui, ó, a minha parte de trás da aba, vou fazer uma marcação de 4 centímetros da lateral pro meio e 2 centímetros de baixo pra cima e vou marcar um pontinho aqui, ó, bem na quininha da minha régua. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado, tá? Marca aqui, ó, 4 por 2, faz uma marcação aqui. Vou pegar um gabarito do meu botão de imã. Dá pra fazer com velcro? Dá pra fazer com velcro, mas eu acho que o acabamento não fica bom, tá bom? Se você preferir, você pode fazer. Você vai fazer um quadradinho, vai costurar o velcro nessa parte e depois no corpo do trocador. Ó, venho aqui e marco aqui as partezinhas do meu gabarito, que é onde eu vou... Ah, essa caneta minha já era. Vou pegar um lápis de alfaiate. Ó, fiz as marcações e vou fazer um corte. Pego um abridor de casinha e vou fazer o corte aqui. Muito cuidado. Ó, eu entro aqui e saio no final da minha marcação e corto. Porque se eu enfiar ele assim e abrir, corre risco de eu escorregar e abrir muito. Feito o cortinho, ó, eu separo 2 botões. Eu vou trabalhar com a partezinha fina, que é aqui da aba, tá? A parte do ímã vai no corpo. Separo aqui.
Ele tem 2 garrinhas, ó. Tá vendo? Essas garrinhas eu vou passar ele aqui. Coloco o meu gabarito aqui, ó. E dobro elas. Dessa forma. Feito isso, ó, eu já fiz a marcação do meu meio aqui embaixo, aqui em cima e aqui também, ok? Eu gosto de passar cola de contato. Venho aqui, passo uma colinha aqui em toda a volta. É bem pouquinho, tá, gente? Não precisa ser muito, não. Passo aqui, deixo ele secando, passo aqui também. Ah, um detalhe muito importante que talvez você não tenha percebido. A parte de trás, eu deixo ela cortada no retângulo, tá? E a parte da frente, que eu já bordei, eu já cortei a parte arredondada daqui. Só na parte da frente que eu faço isso. Ó, a minha cola aqui já secou, eu venho com a parte do meu botão para baixo, encaixo a minha parte de cima aqui, ó, meio com meio. E a parte de cima também, meio com meio. Arruma, deixa bem retinho. E vou passar uma costurinha toda a volta. Bem na beiradinha. Ficando desse jeito. Ok? Agora eu vou refilar e vou colocar o meu viés. Aqui eu já refilei e agora eu vou passar o meu viés. Eu vou trabalhar com um viés de lurex, tá? Que é esse dourado. Eu trabalho com essa marca, ó, Cinderela. Deixa eu tirar aqui. E aí eu vou começar a passar o viés pela parte de trás, tá? Abre aqui. Eu abro aqui essa partezinha, alinho aqui bem na beiradinha. Ó, o meu agulhão me ajuda aqui na hora da viradinha. Faça essa parte com bastante cuidado, que é uma parte que chama bastante atenção. Chegando aqui no final, você já pode cortar. Eu gosto de cortar um pouquinho maior. Retrocesso no início e no fim. Vou fazer daquela forma que eu gosto de fazer sempre. Pego aqui o meu viés, dobro uma vez, toda a volta, porque eu gosto que ele fica mais delicado. Se você achar que não tem problema, é só virar e rebater, tá, gente? Viro. Tira a perninha de linha, porque ela atrapalha. Coloco aqui e vou passar uma costurinha bem bonitinha na beiradinha. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Não pode deixar essa linha aqui aparecendo, tá? Nesse trocador, eu tô trabalhando com ele no sintético. Se você for trabalhar com ele no tecido, como você deve fazer? Você vai pegar o tecido, 50 por 50 ou um pouco maior, tá? E vai, pode fazer uma telacê nele, na manta, pra segurar, pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, você vai cortar também um pouco maior. E você pode colocar o plástico cristal,
tá? Vai ser assim, ó. Tecido principal virado para baixo, manta virada para cima, já feito uma tela C. Tecido virado para cima e o plástico cristal por cima do tecido, que vai por dentro, tá bom? Fazer a parte do corpo do nosso trocador, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu já marquei o pique central dos 4 lados, tanto nessa parte quanto na outra, porque são 2 partes. E eu vou passar a cola de contato em 3 partes, aqui, aqui e aqui, deixando a parte de baixo aberta para eu conseguir colocar o botão de ímã. Só na beiradinha, tá? Eu vou acelerar o vídeo e já volto. Pronto, feito isso, um detalhe. No molde, as quinas do meu trocador estão já cortadas. Eu não gosto de cortar nesse passo, tá? Eu meço 2 quadrados de 50 por 50 e faço toda a montagem primeiro. Depois eu faço os arredondamentos, ok? Muito bem. Feito isso, a minha cola já secou aqui. Vou pegar a minha outra parte que eu já colei também e vou achar o meio e vou fixar ela aqui, ó. Meio com meio. Não estica o seu material. Eu gosto de colocar ele enviesado, ó. Uma parte tá pra... A parte que estica tá aqui pra cima e a parte que não estica tá aqui. Prontinho. Agora nós vamos alinhar o bolso. O bolso não, a aba. Depois que eu já alinhei ele e ficou uma parte aqui de baixo aberta, eu vou pegar a minha aba e vou encaixar o meio da minha aba com o meio do meu trocador, da parte de cima, tá? A parte aberta tá aqui, eu vou encaixar ela aqui, virada para baixo, frente com frente. Ó, já encaixo ela aqui na máquina, bem centralizada. Bem centralizada aqui, ó. Se você preferir começar a passar uma costura do meio pra cá, pra ele não deslocar, pode fazer. Bem na beiradinha, tá? Só uma costurinha de segurança. E aí, depois eu venho e passo uma costura do meio pra trás. Que daí eu tenho certeza que ele vai ficar centralizado. Prontinho. Agora é só colocar o molde em cima e fazer os arredondamentos e passar uma costurinha em toda a volta, lembrando de deixar a parte aberta aqui, ok? Se você não tiver impressora, não conseguir imprimir, você pode usar uma régua dessas de raio. Vou deixar o link dela aqui na descrição, caso você queira comprar, tá bom? Nesse molde eu vou usar o raio de 5 centímetros. Só você alinhar ele aqui assim, ó. Alinha bem retinho aqui e passa uma caneta fantasminha ou um lápis de alfaiate aqui, ó, pra marcar. Ó lá, já arredondou, tá vendo? Faz isso nas quatro pontas. Agora eu vou passar uma costurinha toda a volta, bem na beiradinha, gente. Bem na beiradinha mesmo, tá? Aqui, do lado direito meu, eu gosto de colocar uma etiquetinha, quando eu estou já nessa etapa de fechamento, ó. Pega a minha etiquetinha bandeirinha, vou deixar o link da Carla, também minha parceira, que faz as minhas etiquetas. Eu meço 4 dedos, coloco ela aqui e costuro. Prontinho. Vou refilar as quininhas.
Ó, aqui ficou um pedacinho sobrando, eu refilo ele. Prontinho, nosso trocador tá quase pronto. Agora nós vamos medir onde vai ficar os nossos botões. Dobro ele aqui, como ele vai ficar já quando ele estiver pronto. Ó, é a largura da minha aba aqui, ok? Dobro ele aqui. Dobro ele aqui mais ou menos uns 6 dedos. De baixo pra cima, né? Ajeita bem certinho aqui, ó. Se quiser colocar um clips pra ficar bem seguro. Vê se não está torto. Tá tudo retinho no lugar. Tira a sua abinha lá, ó. E aí, aqui eu tenho um truque. Vai ser difícil eu conseguir mostrar ele pra vocês, porque o meu material é escuro. Tá? Mas eu vou tentar. Ó, eu viro ele aqui. Não tem muito uma medição, tá, gente? É visual aqui, ó. Você alinha, deixou retinho, tá bom? Segura aqui no meio. Eu pinto essa partezinha mais alta, quer ver? Deixa eu mostrar que ela tem. Ó, ela tem um relevinho aqui, tá vendo? Eu pinto essa partezinha com uma canetinha, porque essa parte não vai aparecer depois. Deixa eu ver se tá reto. Tá reto. Seguro a minha aba aqui. Venho aqui, pinto. Encosto aqui. Ó, eu consigo ver aqui aonde ficou. Na câmera não tô conseguindo mostrar. Mas eu consigo ver. Não deixa mover essa partezinha. Se você achar que tá ruim, você vem e pinta de outra cor que você consiga enxergar. Tá bom? Aqui eu consigo ver. Ó, segura aqui, a linha bem retinho, vamos fazer a outra. Ó, também consigo enxergar por aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Eu peguei uma caneta Bic mesmo e eu vou pintar aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha, não vai dar, gente. Mas enfim, acredite que a marcação está aqui. Venho aqui com o meu gabarito, alinho a minha marcação com o meu furinho do meio, tá? Aquela marcação que eu fiz, eu vou alinhar com esse furo aqui, ó. Tá vendo? Com o furo de bolinha. Alinho aqui. Faço a marcação de onde eu vou cortar. Marquei. Agora eu vou abrir ele aqui, ó. Vou pegar o meu abridor de casa, ó. Coloco a minha mão aqui por dentro. E vou fazer do mesmo jeito, ó. Entro e já saio com o meu furador no final da onde tá a minha marcação. E corto. Ok? Agora eu venho aqui e pego a minha parte do ímã, que eu reservei aquela hora, que é a parte gordinha. E vou passar ela aqui, ó. Passo ela. Pego o meu gabarito. Coloco aqui. E abro aquela garrinha dela. Já tá pronto e instalado o meu bolso. Meu bolso não, gente. Eu tô com bolso na cabeça hoje. O meu botão de ímã. Ó, pego a outra. Faço da mesma forma. Ó, já ficou instalado, ok? Agora eu posso passar uma costurinha aqui na parte de baixo. Prontinho. E agora eu vou passar o meu viés. Avesso da minha peça, virado pra cima. Pego aqui o meu viés. Deixa eu tirar essa etiqueta que ela me atrapalha. Vou começar daqui aonde tá a aba. Ó, a minha aba tá aqui, eu vou começar aqui do meio. Pego o meu viés, dobro a pontinha dele. Coloco aqui e vou passar uma costurinha em cima dessa marcação aqui. Vou acelerar o vídeo e já volto.
Lembrando que essa peça faz parte de uma maletinha, que a aula também vai estar disponível logo mais aqui no canal. Gente, eu sempre esqueço de falar, meu Deus, ó, já tá quase no final da peça e agora que eu lembrei de falar, deixa o like, se inscreve no canal, curte, comenta, pra me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Porque pode não parecer, gente, mas dá muito trabalho pra fazer vídeos como esse, tá bom? Me dá essa forcinha, que eu fico muito feliz, sempre respondo todos os comentários. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar. Eu tenho um grupo no WhatsApp, onde eu disponibilizo os moldes de aulas gratuitas, ok? Se você quiser fazer parte, você será muito bem-vinda. E o link está na descrição. Essa peça é muito fácil de fazer, tá? Eu tenho os moldes dela, junto com os moldes da maletinha à venda, tá? Pra me ajudar a manter os conteúdos do canal. E se você preferir, você pode entrar em contato comigo que eu te mando os moldes, tá? É um preço bem em conta. E lá pelo grupo do WhatsApp a gente tá fazendo essa divulgação. Depois que a gente finalizou a costura, o nosso trocador tá pronto. Só dobrar ele aqui, da mesma forma. Alinha ele bem retinho. E o nosso trocador tá pronto. No próximo passo, eu vou ensinar a fazer a maletinha e fixar os botões Rita aqui nele, ok? Para fazer a nossa maletinha, eu gosto sempre de começar pelo bolso de lenço umedecido, tá? Vou separar aqui minhas pecinhas. Ó, eu estou trabalhando com o bagum. Direito do meu bagum virado para cima, direito do meu material principal virado para baixo. O meu forro é um pouquinho maior do que o meu bolso do lenço umedecido, ok? Alinho ele aqui no meio e, feito a minha marcação, eu vou passar uma costura bem em cima aqui da minha marcação, com um ponto número 2,5 ou 3, por conta dessas curvas, fica mais fácil. Aqui eu tô trabalhando com um ponto 2,5, centraliza bem o meu bolso. Coloca a agulha em cima. E essa costura vai ser feita bem devagarinho para você conseguir ter controle de costurar bem em cima da sua marcação. Ó, na curvinha você costura um pouquinho e vira. Costura um pouquinho e vira. Prontinho. Depois que a gente costurou, tá vendo? Ó, tá costurado. Eu venho aqui, dobro ela ao meio e faço um pique aqui com a tesoura. E vou recortar em toda a volta. Ó, vou tentar mostrar. Mais ou menos 1/2 centímetro longe da costura. Ou pode ser até um pouquinho menos, tá? Só que não chegue muito próximo da costura, que corra o risco de você cortar. Porque aí ela vai desmanchar a hora que você desvirar. E fica feio. Pronto. Aqui nessas partes arredondadas tem que dar uns piquezinhos. Só que não pode encostar na costura, tá, gente? Prontinho. Agora, nós vamos passar aqui o meu forro por onde a gente cortou. Como eu tô trabalhando com sintético, não existe passar ferro, tá, gente? Então, é assim, ó. Você passa a linha bem certinho. E aí, pode passar uma costurinha em toda a volta, deixando ele bem alinhadinho, sem aparecer o seu forro pelo lado da frente.
Uma costurinha bem na beiradinha. Prontinho, eu vou trocar a linha e vou passar uma costurinha aqui toda a volta. Você ajeita assim, coloca o pé de máquina aqui. E eu vou trabalhar com um ponto 4,5 ou 5 nessa parte. Faço um pequeno retrocesso e vou trabalhar bem devagarinho pra ficar uma costura bem bonita, porque ela vai ficar aparente. Ó, vai dando alguns pontinhos e virando, mantendo a mesma margem. Aqui, antes de chegar, já tira essa perninha de linha. Vem bem devagarinho pra encontrar as costuras, ó. Eu venho aqui controlando o volantinho da máquina pra entrar no primeiro furinho do primeiro ponto que eu fiz. Ando uns 3 pontos pra lá. E aí, já posso finalizar aqui, ó. Vai ficar uma costura bem bonita, com um acabamento bem legal. Posso refilar toda a volta aqui. Prontinho. Agora, em uma das partes aqui, eu vou passar o viés. Coloco meu forro virado pra cima e posso passar uma costura aqui. Feito isso, eu vou virar aqui e passar uma costurinha. Nessa parte de dentro, eu também gosto de colocar uma etiquetinha minha. Vamos pegar ela aqui. Ó, dobro aqui. Essa aqui tá muito grande. Coloco ela aqui, ó. Se você tá começando, gente, invista em etiquetinha, porque é uma coisa que deixa o seu trabalho mais profissional. E fica muito legal. Até porque hoje a cliente consegue te achar pelo WhatsApp e tudo. Mas e se ela esquecer? Seu WhatsApp tá aqui, ó, prontinho pra ela te achar novamente. Até porque isso aqui pode ser um presente, a pessoa pode nem te conhecer, né? Mas aí tem o seu contato aqui. Bom, feito isso, agora nós vamos instalar esse bolso aqui no nosso corpo da maletinha, tá? Deixa eu já pegar aqui os bolsinhos de plástico cristal e a parte de dentro da maletinha. Ó, com o corpo da minha maletinha aqui, já marquei o meio. Vou instalar o meu bolso aqui, ó. Meio com meio. E já faz a costurinha. Eu gosto sempre de começar do meio pra cá. Retrocesso no início e no fim. O meu bolso tá cortado um pouquinho maior que o meu material principal, tá? E aí, eu faço essa costurinha aqui pelo lado do avesso. Aqui. Deixa ele bem retinho pra esse bolso não ficar torto. Opa, aqui eu vou fazer pelo lado do avesso também. Prontinho. Como eu havia dito lá, quando eu tava fazendo o trocador, eu não gosto de cortar já as peças com as pontinhas arredondadas, tá bom? Porque se faltar alguma coisinha, eu consigo acertar isso depois que ele já estiver fechado, ok? Então, eu corto sempre os retângulos retos, sem fazer os arredondamentos. Prontinho. Feito isso, aqui vai um bolso de plástico cristal e aqui em cima também vai outro bolso. O que vai depois desse do lenço umedecido é o de 16 centímetros, tá? Que é esse menorzinho aqui. Nesse bolso aqui, eu vou passar o viés 2 vezes, uma embaixo e uma em cima. Vou separar aqui a minha parte do corpo e vou passar o viés.
Ok, passado o viés aqui nas duas partes, nós vamos vir aqui com o corpo da minha maletinha. Vou pegar aqui a minha régua. Eu trabalho com esse lápis aqui, ó, eu acho ele excelente. É um lápis branco para riscar na parte escura. Pra gente instalar esse forro, essa medida aqui entre esse bolso, o final desse bolso e o começo do outro, é 3,5 centímetros, tá? Aí você coloca a sua régua aqui, ó, a linha bem certinho aqui, ó, 3,5, e pode passar um risquinho. Ó. Esse lápis aqui apaga com o calor. Ó, feito isso, eu venho aqui, coloco, assento ele aqui em cima. Por isso que eu corto o meu plástico cristal um pouquinho maior, tá? Pra não ter que ficar muito exatamente igual. Alinho ele aqui e vou passar uma costurinha aqui bem na beiradinha do meu viés. Aqui eu já viro. Se você não tiver muito costume de trabalhar com o plástico cristal, uma dica é você não apertar ele e você sempre trabalhar com o pé de teflon. Eu nunca tiro esse pé de teflon daqui, independente se eu tô trabalhando com plástico cristal ou não, tá? Eu acostumei a trabalhar com ele, e como todos esses materiais sintéticos são plástico, eu nunca tiro esse pezinho daqui. Ó, aqui eu fiz a costurinha, vim aqui e fiz a costurinha aqui. Aqui, se eu for costurar assim, pode ser que ele fique torto, tá? Então eu costuro ele do avesso, eu viro aqui, porque aí o meu pezinho aqui vai empurrando o meu bolso pra cá. Pronto. Feito isso, vou instalar o meu outro bolso. Meu outro bolso tem um espaçamento aqui de 5,5 centímetros. Pego aqui a minha régua, 5,5 centímetros. E depois desses 5,5 centímetros, eu marco mais meio centímetro. Então, ao total, serão 6 centímetros. Ok? Porque aqui eu vou, essa margem aqui segunda que eu fiz, é onde eu vou colocar o meu zíper pra costurar. Pego aqui o meu bolso, esse bolso aqui, se eu não me engano, ele tem 18 centímetros. Ó, ele tem 18 centímetros. Vou passar o viés somente de um lado dele. Prontinho. Pode cortar aqui e reservar. Já viro ele aqui, ó. E vou passar uma costurinha aqui. Prontinho. Feito isso, eu venho com o meu zíper de metro. Já corto ele aqui, ó, um pouco maior, pra depois facilitar na hora que eu for colocar o zíper. O cursor, né? Ó, selo aqui as pontinhas. Vou alinhar aqui, ó, o meu viés rente ao meu zíper. Eu vou abaixar aqui a câmera. Eu vou alinhar aqui, ó, bem essa retinha junto com a do zíper. E vou costurar aqui nessa bordinha de cima. Dá uma esticadinha no zíper aqui, ó, uma leve tensionadinha. Prontinho. Meu zíper já está instalado e agora eu vou instalar ele aqui no corpo da bolsa. Para colocar o zíper aqui nessa parte, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Cremalheira do meu zíper virada para baixo. Alinho aqui com a minha segunda marcação, que é a de 6 centímetros. Coloco aqui e vou passar uma costurinha pé de máquina aqui. Alinho aqui as laterais para sobrar dos dois lados, tá? Vou dar uma leve tensionadinha no zíper. E vamos lá. Prontinho. Feito isso, eu vou deitar o meu zíper aqui, ó, sem esticar muito. Posso vir passando uma costura aqui, ó, da minha direita, tá? Não estica muito pra não ficar repuxado. Um segredo pra quem acha que o plástico cristal agarra muito no pezinho, mesmo sendo de teflon, você pode pegar uma gotinha do óleo da máquina, não usa óleo Johnson, creme, nada, tá bom, gente? Isso aí eu não recomendo. Pega uma gotinha do óleo da máquina limpo, suja, só molha um pouquinho o seu dedo e passa em cima que ele
escorrega melhor. Existem vários tipos de pezinho, com rolete, sem rolete, eu vou até mostrar. Mas eu sou adepta do que é menos é mais, gente, ó. Aqui, ó, tem outro pezinho de teflon. Tem esse pezinho aqui que também é pra plástico, mas eu já imagino meu dedo indo junto. Tem esse que tem esse rolinho, só que menos é mais, gente. Então, assim, ó, se adapte com um só, porque o tempo que você perde trocando, opa, uma produção faz muita diferença. Ok, nosso bolso já está instalado, eu posso passar o meu cursor já aqui, tá bom? Pego o meu cursor, lembrando da regra da costura. O meu cursor, meu carrinho, aqui, ele sempre vai ser passado da direita para a esquerda, ok? Abro aqui, entro com o zíper na diagonal, do mesmo jeito aqui do outro lado, alinho ele. Tem alguma pontinha aqui. Ai, gente, sangue de Cristo, nunca tive dificuldade. Agora eu tô tendo. Ok. Passei o meu cursor, eu deixo ele aqui no meio, tá? E aí, eu vou fazer a marcação do meu botão de imã. Aqui no corpo aqui. Pego aqui o meu botãozinho. Essas partezinhas mais fininhas que vai aqui nessa parte. Vou fazer a mesma marcação. Pego aqui 2 centímetros de baixo para cima e 4 daqui pra cá. No molde tem essa marcação lá, mas quem não for adquirir o molde consegue fazer da mesma forma, tá bom? Fiz aqui a marcação, agora eu vou fazer a marcação aqui das laterais onde vai a garrinha. Alinha bem certinho a minha marcação aqui com a bolinha do meio. Faz aqui. Essas réguas também, eu trabalho com as réguas da Lamax. São muito boas e eu vou deixar o link delas aqui na descrição também, ok? Se você quiser adquirir, é uma mão na roda essas réguas. Pego aqui o meu abridor de casa. Vou entrar no comecinho aqui e já saio. Ó. Ok. Agora eu já venho com a minha partezinha fininha do botão, coloco aqui. Passo o gabarito e abro a garrinha. Prontinho. Vou reservar essa parte daqui e vamos pra parte de fora. Tô aqui já com a minha parte de fora, que eu já fiz esse matelacê lindo, maravilhoso. Está nos cards, tá? Como fazer esse matelacê. E bora. Agora aqui, antes de colocar a alça, eu gosto de colocar o bolso. Meu bolso é esse. Vou pegar aqui a minha partezinha, a minha fita, que eu gosto de fazer uma decoraçãozinha aqui. Eu fiz aquela decoraçãozinha na alça, né? Vou colocar aqui também, pra ficar bem bonito. Um forro um pouquinho maior que esse bolso aqui. E aí eu já venho fazendo... O primeiro passo é fazer essa partezinha aqui, ó. Aqui eu já passei cola de contato no meu bolso, já passei cola de contato nas duas partes da minha alça chique. E vou encaixar ela aqui, ó. Alinho bem aqui com a minha marcação. Aqui, deixa eu ver quanto que eu medi pra fazer essa marcação. Ó, meu bolso eu já cortei do tamanho certinho do meu material principal, tá? E a minha marcação aqui pra colocar essa fita é de 8 centímetros daqui pra cá. E 3 daqui pra cá, tá bom? Porque aqui tem um arredondado, fica legal fazer essa proporção. Aqui eu também já passei cola de contato aqui no meu material.
Vou alinhar bem certinho aqui, ó. Deixando exatamente o mesmo tamanho aqui dos dois lados. Eu posso só deixar colado assim com a minha cola de contato? Não, não pode. Você tem que passar uma costurinha, ok? A cola de contato é só pra te ajudar a dar uma estabilidade maior aqui na hora que você for costurar. Passei aqui, vou passar uma costurinha nos dois lados aqui do meu bolso. Ok, a própria costura que eu fiz pra segurar esse material é a costura que segura a minha fita aqui no meu bolso, ok? Prontinho, feito isso, agora eu vou colocar aqui, ó, direito do meu bagum virado pra baixo, direito do meu material principal virado pra cima. Vou passar uma costurinha em toda a volta. Prontinho, só refilar. Nesse bolso aqui, você pode costurar ele daquele jeito assim, ó. Frente do meu material principal pra cima, o meu zíper virado pra baixo e o forro, e depois você vira e passa uma costurinha pra segurar. Como eu tô usando a fita de poliéster e mais essa decoração, ele fica muito grosseiro quando eu viro ele assim, ó. Tá vendo? Ele fica com um ressalto grande. Aí eu não gosto de fazer isso, tá? Então nessa parte aqui, quando eu faço esse tipo de decoração, eu passo o viés. Eu acho que fica um acabamento melhor. Se você quiser trabalhar com o viés do próprio material principal, você também pode, tá? É que as minhas clientes gostam do viés de lurex, que é esse dourado, ou tem ele no dourado e tem ele no prata também. Ok, feito isso, vou instalar o meu viés aqui na peça. Agora eu vou colocar aqui o meu zíper. Eu já corto ele um pouco maior. Pego aqui o meu isqueiro. Pode queimar o zíper naquela maquininha de queimar fita? Pode, mas eu não gosto. Vai entender, né? A pessoa é doida mesmo. Mas enfim. Vamos lá. Viro aqui já o meu viés. Alinho ele, o zíper. Deixa eu tentar mostrar. Não sei se eu vou conseguir aqui pela câmera. Ele tem uma marcação aqui. Acho que não dá pra ver. Ele tem uma marcação aqui. Eu vou alinhar o meu viés com essa marcação do zíper. Trago ele sem tirar do lugar. E vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. Já venho tensionando o meu zíper aqui com a minha outra mão. Mantendo a mesma distância, tá? Vamos lá. Retrocesso no início e no fim. Se você achar por bem passar outra costura aqui, pode passar. Eu gosto de passar. Prontinho. Agora, eu vou fixar essa parte aqui na minha parte do corpo da bolsa. Como? Eu gosto de passar um viés aqui também. Não gosto de fazer como a gente fez no bolso lá de dentro, tá? Ó, começo aqui maior, já corto. E pra fazer esta costura, eu já venho fazendo assim, ó. Faço uma dobra aqui, pra diminuir o tamanho. E dobro novamente, passando aqui, tá bom? Se você preferir fazer assim, pode fazer, vamos fazer assim, ó, pra não confundir muito. Abre aqui, ó, meu material principal tá pra baixo, vou passar uma costurinha aqui. Pronto, feito isso, eu vou desvirar ele aqui, já vem vincando bem certinho, vou fazer a minha dobrinha. Se você não quiser, gente, você pode fazer a dobra assim, ó, só que eu acho que fica muito largo você dobrar ele só uma vez. Eu gosto de deixar mais delicado. Fiz a dobrinha, venho aqui e deixo
a mesma distância que eu deixei daqui, tá bom? Pra ficar bem certinho. Pode passar uma costurinha já aqui. Bem bonita a costura, bem retinha. Alinhando o espaçamento, tá? Pronto. Feito isso, nós vamos colocar aqui. Ó, o meu bolso, ele está um pouco maior do que a minha parte de baixo. Só que lembrando que eu tenho esse bordado aqui, né? Então eu tenho que verificar onde que ele vai ficar, tá bom? Ó, eu vou colocar ele aqui. E vou fazer uma costurinha. Opa, escapou a minha linha. Essa marcação aqui tem no molde, tá, gente? Mas se você não tiver comprado o molde, eu vou falar agora. Ela tem 14 centímetros e meio da base pra cá, é onde você vai colocar o seu bolso. Colocado o meu bolso, agora eu vou fazer uma costurinha pelo lado do avesso, segurando. Não vou passar em cima do zíper porque eu ainda não coloquei o meu cursor, ok? Estica ele, deixa bem certinho. Retrocesso no início e no fim, ok. Meu bolso está instalado. Posso passar o meu cursor aqui. Ok, passei o meu cursor. Agora eu vou colocar minha alça. A minha alça aqui eu tinha feito a marcação errada, tá? Eu vou marcar aqui, ó, mais meio centímetro. E vou colocar a minha alça aqui. A minha alça, ela vai ser presa aqui, ó, pela lateral. E eu venho com uma costurinha por aqui e volto. Você pode colocar um rebite? Pode. Eu não gosto de colocar rebite nessa parte, tá? Eu faço costura, eu costuro mesmo. Ó, costurei lá. Alinho aqui junto com a minha marcação. Muito importante essa marcação, tá? Deixo bem retinho. Venho passando uma costurinha aqui. Chega aqui, eu viro. Volto. E processo. Poderia fazer aquele xizinho assim? Poderia, mas eu não gosto de fazer. Acho que fica feio. Pego aqui a minha outra alça e vou fazer a mesma coisa. A linha certinho. Sempre alinha com a sua marcação, tá? Deixa bem retinho, pra não ficar torto. Ok. Ué? Gente, acabou a minha linha da bobina. Ó, pai! Acabou mesmo. Vamos pegar outra. Vim dar uma dica. Como tem muito iniciante aqui no canal, pra você pode ser óbvio, mas pra um iniciante pode não ser. Como pra mim já não foi um dia. Aqui tá a minha caixa de bobina, tá? Ela tá virada, né? Ela é encaixada assim na máquina, virada pra mim. E aqui tá a minha linha da bobina. Essa linha, ela tem que ser colocada assim, ó. Eu enrolei ela, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. A hora que você colocar ela aqui, ó, ela tem que andar sentido horário. Tá vendo? Você tá puxando, ela tá andando sentido horário. Porque se ela tiver assim, andando sentido anti-horário, vai funcionar? Vai funcionar. Mas não é a forma correta que a máquina trabalha, tá?
Então, sempre que você for colocar a linha na bobina, você ajeita ela aqui e já pensa. Fala assim, ó, aqui ela está rodando sentido horário? Sim, ok, tá perfeito, ok? Na industrial, tá, gente? Na reta, na doméstica, ela vem com a instrução lá como que você tem que passar. Então, vamos costurar aqui de novo. Prontinho, nossa alça está instalada. Bem bonita. Aqui você já pode refilar, tá? Ah, já coloquei aqui o meu cursor e você pode refilar toda a volta. Refilou toda a volta, sempre queima o zíper, sempre, 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 uma regra. Pra não acontecer de depois você ter problema com esse zíper desfiar, tá bom? Prontinho. A nossa parte externa já tá pronta e a nossa parte interna também já está pronta. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu pego aqui a minha parte interna. Vou erguer a câmera. Eu pego a minha parte interna, pego cola de contato. Daqui da marcação do bolso de plástico até aqui, eu vou passar cola de contato bem na beiradinha. Aqui, ó. Aqui também pode passar um pouquinho, que é onde vai a alça, ajuda a segurar. Pego a minha parte externa e vou fazer a mesma coisa. Aqui, mais ou menos, o mesmo tanto de cola. Pronto, é só um pouquinho, é bem pouquinho mesmo, tá? Hoje, como tá muito calor aqui, já secou. Pego aqui, ó, o meu bolso da frente tá aqui. O meu... Opa, bati na câmera. O meu bolso também tá aqui. Alinho aqui, ó. Ah, eu não achei, eu perdi o meio porque eu refilei aqui, ó. Vamos achar o meio. Ok. Pego aqui, ó. Meio do meu bolso interno com o meu corpo. Alinho aqui. Ó, pode virar aqui por essa parte pra ver se tá bem certinho, se não ficou muito deslocado de um lado aqui, ficou, ó. Alinha. Aqui também. Alinha. Ok? Agora, feito isso, eu vou passar uma costurinha em toda a volta, porém, eu já vou fazer a marcação dos meus cantos, tá? Na parte da maletinha, eu uso raio de 4 centímetros. Alinho aqui, faço a minha marcação. Tô usando uma caneta mesmo, não é indicado, tá, gente? Porque é que eu sei e eu vou cortar ela, mas pode ser que ela transfira pro material depois. Faz com a sua fantasminha aqui, você se precaver. Alinho aqui. E corta. Corta não. Nós vamos fazer uma costura desse bolso até esse bolso, porque aqui ainda falta colocar a minha etiqueta e o botão de ímã. É uma costurinha bem na beiradinha, tá? De preferência da mesma cor do material que você está costurando. Ó, aqui, onde eu fiz a marcação do minha... Opa, peraí. Da minha curva, você já pode costurar bem na beiradinha. Ó, então costurei aqui, aqui em cima e aqui, até nesse bolso aqui. Posso refilar em volta? Pode. Recomendo, inclusive. Aqui, ó, tem um zíper, que eu vou ter que selar ele. Já posso fazer a curvinha aqui, ó, do meu corpo.
Prontinho. Então, já ficou instalado ali no nosso bolso. Agora, nós vamos... eu vou medir pra colocar a minha etiqueta, que é uma etiqueta de acrílico. Vou medir ela aqui, ó. A linha bem certinho aqui, o corpo com o corpo da parte interna. Ó, o meu corpo da parte interna ficou um pouquinho maior. Não, ficou não. Vai dar pra arrumar. Tem uma partezinha aqui que ficou. Mas eu tenho que medir. Como eu vou medir? Primeiro, eu vou colocar o meu botão de ritas aqui no meu trocador e aqui. Como? Também é... Deixa eu apontar aqui o meu lápis pra conseguir marcar certinho. Esse daqui, ó, eu faço uma marcação assim, gente. Pego aqui o meu viés com o meu viés, coloco aqui, ó, alinho e faço o meio aqui. Achei o meio, vou achar o meio aqui do outro lado. Pronto. Pego a minha régua, venho aqui, ó, alinho, faço um risco de fora a fora. Da margem pra dentro, eu gosto de marcar 5 centímetros. Da margem pra dentro, eu gosto de marcar 5 centímetros. Vai ter essa marcação aqui no molde, tá? Se você comprou o molde, essa marca, você não precisa fazer todo esse esquema de marcar, porque já tem lá. Só você colocar o papel em cima e furar que ele já vai estar lá. Ok. Feito isso, vamos para o nosso ritas. Ó, alinho aqui a metade... centralizo, né? Ele aqui e deito ele dessa forma. Vou pegar o meu lápis. Eu vou baixar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, eu faço dessa forma. Centralizo aqui o meu trocador. Deixo a mesma distância aqui das laterais. Coloco ele aqui em cima. E venho com o meu lápis e faço uma pequena marcação aqui. Da mesma forma aqui do outro lado. Ó, ficou marcadinho. É onde eu vou fazer o furo pra colocar o meu botão Ritas. Ó, o meu botão Ritas, o que eu trabalho é o tamanho 12. Tem, se não me engano, tem o tamanho 10 e o tamanho 12. O que eu trabalho é sempre o tamanho 12. Porque quando você compra a matriz do balancinho para o Ritas, ele tem um tamanho, tá? Então, se você trabalha com o número 12, você vai sempre trabalhar com o número 12 por conta da sua matriz, que é essa daqui. Ok? A matriz do Ritas vem em 3 partes, por quê? Porque ela vem várias pecinhas, ó. Essa pecinha é uma que tem esse buraquinho aqui maior. E essa daqui tem uma que tem... Deixa eu deixar focar. Opa, não quer focar. Tem uma partezinha menor, enfim, né? Então, serão assim, ó. Você vai colocar 2 no trocador e 2 aqui na maletinha. Os 2 maiores eu gosto de deixar na maletinha, tá? Essas 2 partezinhas aqui que tem o furinho maior, eu gosto... Opa, tá difícil de focar hoje, hein? Deixa eu ver. Focou? Não. Enfim, eu gosto de deixar as 2 partezinhas maiores aqui e as menores no trocador. Então, aqui, ó, eu vou tirar aqui as partezinhas menores e ele vem com essa tarraxinha, que tem uma pontinha assim, ó, tá vendo? E aí, nós vamos lá. Pego aqui minhas 2 partezinhas maiores e vou fazer um furo. Alinho bem certinho aqui, ó, o meu corpo com o meu... E faço um furo. A partezinha que tem essa taxinha vai pro lado de fora. Prontinho. E aqui da mesma forma, você vai alinha aqui, faz o furo, pega a partezinha da taxinha e passa ela aqui. Agora, eu vou lá pro meu balancinho e lá eu não consigo filmar, tá? Mas aí eu vou colocar a minha matriz. Ela encaixa certinho, ó. Essa parte gordinha, né? Eu já posso encaixar essa partezinha aqui, ó, na matriz. E aí eu vou apertar, vou esmagar ela aqui no balancinho e ela já vai ficar presa. Depois eu até posso fazer um vídeo lá no balancinho pra colocar, ensinando a colocar, tá bom? Consegui colocar minha câmera aqui e vou gravar pra vocês verem. Ó, a minha partezinha de baixo tá aqui e aquela partezinha eu já encaixei aqui na minha matriz, tá? A parte de baixo da matriz vem uma partezinha assim, que você vai colocar aqui.
e fixar ela. Ó, eu encaixo a minha partezinha do cravinho aqui nessa partezinha e abaixo o meu balancinho. E o meu Ritas já ficou preso, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu pego aqui a minha partezinha, já encaixo ele aqui. Opa, voou, gente. Ó, pai. Ele tá com uma pressão, assim, razoável, tá? Deixa eu pegar outra partezinha aqui. Deixa eu ver se é essa parte. É. Vou fazer uma forcinha considerável. Vai, gente. Ajeita. Ai, a luta com o balancinho. Ele é bem apertado. Ah, consegui. Venho aqui, com o meu cravinho já tá aqui. E aperto. E ele ficou no lugar, ok? Ó. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui no trocador, tá? Eu trouxe o trocador aqui pra não ter que mudar a câmera de lugar de novo. Ó, eu vou abrir ele, deixa ele bem retinho, coloca o furador em cima de onde você fez a marcação, segura e atravessa. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Segura e atravessa. Na parte do trocador, vai funcionar ao contrário esse Ritas. Por quê? Porque a parte que encaixa no trocador tem que ser essa parte de fora. Então, a parte lisa, que é essa que tem o cravinho, vai ficar por dentro, tá? Ó, coloca aqui. Acha bem certinho o furo. Cadê ele? Tá aqui. Nessa parte não adianta já colocar os dois, tá? Porque não vai dar certo, ele vai cair. Deixa aqui, eu vou trocar aqui a minha matriz. A minha matriz da parte grande é a laranja e a minha matriz da parte pequena é a verde. Coloco aqui a minha matriz, é uma rosca, igual um parafuso. Pego aqui a partezinha do meu botão, ó. Essa parte que tem essa partezinha menor. Encaixa na matriz. E vamos esmagar ele aqui em cima dessa partezinha. Pra entrar aqui, ó, tem que dar uma enroladinha no material. Vai passando ela pra lá até chegar no lugarzinho, ó. Aí, o meu cravinho encaixa na parte de baixo da matriz. Estica ela bem retinha e esmaga. Pronto. Ficou bem preso. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Já pego aqui o meu botãozinho, encaixo. Pego o meu cravinho. Vou encaixar ele aqui, ó, onde eu fiz o furo. Segura. E vamos passar essa parte aqui, ó. E esmaga. Sem esmagar o seu dedo junto, igual eu fiz agora, tá? Pronto. Está colocado. Vamos lá testar. Voltando aqui pra máquina, ó, nós vamos testar o nosso Ritas. Abre aqui. Ó, o meu encaixou perfeitamente, tá vendo? O trocador fica bem preso aqui no meu corpo. Certinho. Agora eu vou medir e vou colocar a minha etiqueta. Eu vou acelerar essa parte porque é um processo muito particular, que cada um tem sua etiqueta. Eu vou deixar a medição de onde eu coloco, mas assim, dependendo do tamanho da sua etiqueta, não vai te ajudar muito, tá? Porque se for aquelas plaquinhas metálicas, cada um tem o seu tamanho, e aí não resolve.
Nessa parte aqui, quando eu venho colocar a minha etiqueta, eu já posso medir onde que eu vou instalar o meu botão do ímã. Normalmente eu gosto de alinhar essa parte aqui com o final desse viés, ok? E aí eu faço como, gente? Eu faço assim, ó, coloquei o trocador lá dentro, pra eu ter certeza que tá no volume certo, tudo no lugar certo. Venho aqui e coloco um grampinho aqui, ó. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Opa. Coloco outro de segurança aqui, pra ter certeza que ele não vai se mexer. Alinho bem retinho. E aí, eu vou ver onde que vai ficar aqui o meu botão do ímã. Essa marcação no botão aqui do corpo não tem, porque eu prefiro fazer dessa forma, tá? Vou pegar aqui minha caneta pra marcar. Faço da mesma forma, ó, pinto aquela partezinha, aperto aqui pra ele transferir. Venho aqui, faço a mesma coisa do outro lado. Já posso abrir aqui. E vou marcar onde vai ficar a minha etiqueta. Eu gosto de colocar aqui. Venho aqui com uma caneta, ajeito. Já faço a marcação de onde eu vou fazer o furo. A minha etiqueta eu coloco com rebite. Ó, aqui eu não vou conseguir mostrar novamente, mas eu estou vendo bem certinho. Pego o meu gabarito, já passo aqui a marcação da garrinha. Posso tirar aqui. E vou fazer a abertura do botão de ímã. Sempre quando você for fazer essas aberturas, evita, se o seu material é matelaçado, evita furar ou cortar exatamente em cima da costura, tá bom? Já vou colocar aqui o meu botão de ímã. Da mesma forma, ó, coloca aqui o gabarito, dobra a garrinha, botão do ímã. E dobra a garrinha. Olha lá, nosso botão já tá instalado. Agora eu vou instalar a minha etiqueta. Tiro aqui essa coisinha. Na minha etiqueta, eu fixo ela com o rebite número 0. Ai, mas pode instalar rebite no acrílico? Pode. Se você mandar fazer o furo da etiqueta certo, no tamanho certo, pode. Não quebra. Vou mostrar. Aqui eu faço um furinho. Uma agulha ou uma tesourinha da ponta fina. Passo aqui a parte macho do meu rebite. Coloco aqui. Já coloco aqui a fêmea. E vou lá para o balancinho apertar ela. Voltei, já coloquei a minha etiqueta, ó. Rebitada. E agora eu vou passar uma colinha de contato pra me ajudar na hora da costura. Por isso que eu tinha deixado essa parte aqui sem passar aquela hora, né? Passo aqui. Só um pouquinho. Aqui também passa. Quando você for passar cola de contato em cima da espuma torneada, se ela não tiver uma malha, corre o risco dela rasgar, tá? Então não faz com muita força, assim, ó. Só dá umas chuchadinhas assim, ó. Ok. Feito isso, vamos dar uma... E eu vou encaixar ela certinho aqui, ó. Meio com meio. Bateu certinho. Ó, se cair cola, já tira rapidinho, tá? E agora eu posso fazer aqui, ó. Aqui, na verdade, eu já fiz. Tá vendo a marcação? Não dá pra ver porque o material é escuro, né? Vou passar uma costurinha em toda a volta aqui, segurando tudo isso no lugar. Já deixou o seu comentário? Já? Não? Então deixa, por favor. Fala pra mim o que você está gostando, o que pode melhorar, o que você quer ver por aqui, que assim que possível eu gravo a aula. Faça um comentário, me deixe feliz. Ok, feito isso, vou refilar aqui. Tem uma sobrinha aqui do meu bolso. Já vou refilar ela e vou fazer a parte arredondada ali.
Se ficar alguma sobrinha aqui, você já refila junto. Mas não era pra ficar. Feito isso, gente, nossa maletinha tá quase pronta. O que vamos fazer agora? Colocar o viés. Vamos lá. Parte de dentro pra cima. Vamos pegar o nosso viés e vamos passar em toda a volta. Eu gosto de começar esse viés pelo meio desse bolso. Por quê? Não sei, porque eu sou doida, mas eu gosto. Ou pode ser aqui, por aqui também, ó. Vamos começar por aqui. Faz uma dobrinha, né? A beiradinha do viés. Retrocesso. E vamos embora. Pego aqui meu agulhão pra me ajudar aqui na curvinha. Ó, eu não selei o meu zíper aqui quando eu cortei, ó. Acabei de ver, mas não retarde. Vamos lá. Retrocesso no início e no fim, vou trocar a cor das linhas e vamos rebater este viés. Voltei. Então, agora, vamos lá fechar esse viés. Eu já viro ele aqui todo para a parte da frente. E vou começar o fechamento aqui pela parte de trás, onde eu comecei, né? Faço a minha dobrinha, viro e bora. Processo no início e no fim. Aqui, antes de eu chegar na curva, eu já me antecipo a ela, porque senão depois fica ruim. Acredite em mim que eu sei o que eu tô falando. Vamos. Ó, apareceu 2 pontinhos aqui. Quando isso acontece, é o ó da carreira? É, o ó da carreira. Aí você volta, ó, aqui também apareceu, e arruma agora. Ai, é um saquinho quando isso acontece, mas isso acontece nas melhores famílias. Já comentou? Eu também erro. Comenta, gente, comenta pra engajar, né? Pra esse canal decolar. Olha, até engasguei. Pra esse canal decolar, pra gente fazer mais e mais vídeos e ficar enlouquecida, louca de gravar vídeos. Arruma na onde fez a caquinha, porque senão fará a caquinha novamente. Arruma aqui na curvinha. Vamos devagar e sempre. Acho que eu já disse isso, acho que em todos os vídeos, mas eu vou falar nesse de novo. Viés e vivo são treino.
tá? Quanto mais você fizer, mais craque você vai ficar, mais bonito vai ficar, e assim a vida segue. Muito treino, você só fica boa numa coisa que você faz muitas vezes. Aqui, ó, eu já corto essa perninha de linha, já me antecipei aqui na curvinha, venho bem devagarinho. Eu gosto muito desse viés de lurex. Por falar nisso, a Cinderela poderia me patrocinar? Poderia. Patrocinou? Ainda não. Estamos aqui, Cinderela. Hashtag me patrocina. Enfim, terminamos a nossa peça. Olha, fica linda, maravilhosa. Cadê meu trocador? Vamos colocar ele aqui. Vamos fechar. E ele está prontinho para sair desfilando por aí. Olha que coisa mais linda essa alça. Tudo de bom, gente, olha.